No último vídeo desta série, eu pensei, talvez esse seja o último. Talvez agora eu possa mudar de assunto. Mas quando entrei na oração, algo aconteceu. De repente, sem aviso, uma nova visão surgiu diante de mim. Desta vez, não vi a árvore inteira. Não vi o galho iluminado da visão anterior. Não vi a poda. Eu vi um galho maior do que todos os outros. Um galho que se destacava de toda a estrutura da árvore. Um galho robusto, visível, forte, como se ocupasse mais espaço que os demais. E ali, no mesmo galho, havia frutos verdes e frutos maduros, juntos, misturados, no mesmo lugar, sob a mesma luz. E naquele instante eu não entendi nada. Não tirei conclusões. Não associei nada. Eu apenas permaneci em silêncio. Foi então que Ruach começou a me fazer entender, não de uma vez, mas aos poucos. Como quem constrói um entendimento peça por peça dentro de nós. O que significa um galho maior que todos, com 2 tipos de fruto? Ruach começou a soprar entendimento dentro de mim. Esse galho representa a última fase da igreja. A fase dupla. A fase dividida. A fase final. Filadélfia e Laodiceia no mesmo galho. E imediatamente, o Espírito trouxe algo que eu já havia estudado, mas nunca tinha visto ligado a uma visão. No Apocalipse, as 2 últimas igrejas são totalmente opostas. Ambas chegam até o fim. Ambas existem na última geração, mas estão em estados espirituais completamente diferentes. E então Ruach aprofundou. O galho é o mesmo, mas os frutos não são. Por que Filadélfia e Laodiceia estão no mesmo galho? Porque elas representam 2 respostas dentro da mesma geração final. Uma permanece na luz, a outra permanece na mornidão. Uma amadurece, a outra continua verde. Uma é remanescente, a outra é religiosa. Uma se inclina diante da verdade, a outra rejeita confrontos. Uma será guardada da provação, a outra enfrentará a provação. E o Espírito me levou às Escrituras. Ruach me lembrou de Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Filadélfia recebe porta aberta, porque o coração dela está aberto ao Rei. Filadélfia é a igreja da fidelidade, a igreja do amor fraternal, a igreja que guarda a palavra, a igreja que não nega o nome de Yeshua, a igreja que permanece na luz. Ruach me fez entender. Filadélfia é o fruto que amadureceu na luz. Por isso Yeshua coloca uma porta aberta, porque a luz já está dentro deles. E então Ruach soprou outro versículo. Eis que estou à porta e bato. AP 3:20. Filadélfia recebe Yeshua entrando. Laodiceia recebe Yeshua batendo. Filadélfia abre a porta. Laodiceia deixa Yeshua do lado de fora. Laodiceia representa brilho sem essência, influência sem renúncia, religião sem fogo, obras sem raiz, fé sem arrependimento. Ruach me fez entender. Laodiceia é o fruto que permanece verde mesmo exposto à luz. O coração não amadurece, porque não quer confrontação. Por que os 2 tipos de fruto estavam no mesmo galho? Ruach respondeu. Porque essa é a última geração. O tempo do fim. O momento em que a igreja se divide não por prédios, mas por posição espiritual. Filadélfia e Laodiceia não são 2 épocas. São 2 respostas dentro do mesmo galho. O que difere não é o lugar, a aparência, a atividade, a igreja que frequentam, mas a direção do coração. O que Ruach quis mostrar com esse galho maior? Ruach falou, esse galho é a última estação antes da colheita. É o galho que revela quem amadureceu e quem permaneceu verde. É o galho onde a separação começa. Não por afastamento, mas por diferenças internas. Por fora. Todos estão no mesmo galho. Todos parecem estar juntos. Todos recebem a mesma luz. Todos estão perto uns dos outros. Mas no espírito, uns estão amadurecendo. Outros estão endurecendo. E Ruach acrescentou. A luz revela o que cada fruto carrega no interior. O mesmo sol que amadurece o fruto doce, endurece o fruto verde que rejeita o processo. Ruach me conduziu a Apocalipse 3, mostra a igreja fiel. Não é placa de templos de pedras, mas a noiva virgem que tem azeite. Para elas ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Apocalipse 3:10. Mas para Laodiceia, a igreja morna, as virgens imprudentes, ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3:16. As 2 igrejas chegam ao fim. Os 2 tipos de noivas vivem o mesmo tempo histórico. As 2 estão no mesmo galho profético, mas apenas uma amadurece. Por que Yeshua coloca uma porta aberta em Filadélfia e bate em Laodiceia? Ruach me fez entender.
porque Filadélfia me deseja. Laodiceia me tolera. Filadélfia quer a luz. Laodiceia prefere conforto. Filadélfia ama a verdade. Laodiceia rejeita confrontos. Filadélfia tem fogo. Laodiceia tem tibieza. Por isso a visão mostrou 2 tipos de fruto. Ruach me levou a Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Esses são os frutos dourados, os que permanecem na luz, os que amadurecem mesmo no fogo, os que guardam a palavra, os que não negam o nome, os que enfrentam perseguição sem perder a fé, os que suportam a tribulação por amor a Yeshua. Eles são Filadélfia. Eles são o galho que não esconde da luz que é Yeshua. Eles são os frutos maduros. Ruach me fez entender. Os frutos verdes não serão colhidos, não porque não haja amor, mas porque não há maturidade. O fruto verde rejeita a luz, evita o confronto, foge da verdade, ama conforto mais que obediência, permanece imaturo mesmo cheio de obras. Esses são Laodiceia. Eles estão no mesmo galho, mas não na mesma condição. Filadélfia é pequena, mas perseverante. E nesse momento algo profundo veio ao meu espírito. A visão da formiga que eu tive dias atrás. Uma formiga andando em uma parede branca. Sozinha, não carregava nada. A sua espécie era grande, cambaleava, mas não caía, não parava. Estava sozinha, cansada, aparentemente fraca, cambaleando, mas caminhando. Compreendi. Esta formiga faz também o retrato profético de Filadélfia. Porque Filadélfia não é uma igreja perfeita. Ela não é uma igreja grande. Ela não é famosa, influente ou imponente. Ela não é poderosa aos olhos humanos. Filadélfia é a igreja cansada, a igreja ferida, a igreja pequena, a igreja sem brilho exterior, mas é a igreja que não para. É a igreja que continua caminhando. É a igreja que permanece. Continuei no texto de Apocalipse 3. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força, mas fidelidade. Pouca força, mas direção. Pouca força, mas perseverança. Filadélfia é a igreja da constância, não da aparência. Assim como a formiga. Não carregava nada. Não tinha peso visível. Não estava arrastando nada. Não tinha nada sobre ela, mas ainda assim cambaleava. Assim é Filadélfia. O cansaço dela vem de batalhas internas. Por favor, Deus, preciso da tua força. Mostre-me o caminho, não posso fazer isso sozinho. Das guerras travadas no secreto, não externas, não com pessoas. Ela carrega feridas emocionais, lutas espirituais, processos profundos, pressões invisíveis, batalhas internas que ninguém vê. Essa guerra traz cansaço, tremor, exaustão, feridas, dores. Mas mesmo assim, ela não desiste, ela não abandona, ela não retrocede. A parede branca da visão simbolizava a aparência, o ambiente, uma vida limpa. Tem paz, estabilidade, tem santificação. O Espírito falou. Filadélfia é a igreja que continua mesmo cansada. Ela cambaleia, mas avança. Ela chora, mas permanece. Ela sofre, mas não nega o nome. Por isso Yeshua diz a essa igreja: eu colocarei diante de ti uma porta aberta. Não por força, não por número, não por influência, mas porque Filadélfia não desiste da verdade. Ruach abriu minha mente. Filadélfia é a formiga cansada, mas em movimento. Laodiceia é o fruto bonito, mas parado. Filadélfia representa fidelidade, perseverança, constância, firmeza, amor fraternal, obediência, rendição. É o remanescente cansado, mas não morto. Pequeno, mas vivo. Machucado, mas firme. Por isso, ela é guardada da hora da provação. Ela é recompensada, ela é colhida cedo. Ela entra pela porta aberta. Filadélfia não será provada pelo fogo da tribulação, porque já foi provada pelo fogo da perseverança. Neste instante, minha mente foi a outra visão que tive há uns dias. Uma pessoa comendo, eu vi o prato de comida. Por fora parecia normal, organizado, arrumado, bonito. Mas quando olhei de perto, a comida estava embolorada. Fungos, manchas verdes, azuladas e brancas. Cheiro de corrupção. Alimento inutilizado. E o retrato de Laodiceia. Comida no prato, mas podre por dentro. Laodiceia é aparência bonita, culto bem produzido, música excelente, influência social, prosperidade externa, estrutura financeira forte, muitas obras, muitos projetos, mas por dentro está embolorada. Assim como o prato da visão, tem comida, parece ser alimentação, parece saudável, parece espiritual, parece suficiente,
Mas quando se examina, percebe-se: não alimenta, não sustenta, não nutre, não cura, não transforma. É religião embolorada. Laodiceia serve comida estragada porque ela mesma comeu mentira. Continuando o texto, Apocalipse 3,17. Dizes: estou rico e abastado e não preciso de nada. E nem sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia pensa que está cheia, mas está vazia. Laodiceia pensa que é madura, mas está verde. Laodiceia pensa que é forte, mas está doente. Laodiceia pensa que é luz, mas está em trevas. Laodiceia pensa que está alimentando, mas está espalhando comida embolorada. A interpretação veio. O fruto verde é o fruto que se contenta com aparência. Doutrina sem arrependimento. Conforto sem cruz. Influência sem presença. Brilho sem essência. Prosperidade sem rendição. Fé sem fogo. Culto sem quebrantamento. E então veio a frase mais forte. A comida embolorada representa o evangelho que Laodiceia serve. Eles não rejeitam Yeshua, o deixam do lado de fora. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Ele não está batendo na porta dos ímpios. Ele está batendo na porta da igreja. E Ruach concluiu: Laodiceia está no galho, mas não está na luz. Por isso, Laodiceia será provada pela tribulação. Laodiceia ficará para trás. Laodiceia enfrentará o fogo. Laodiceia precisará amadurecer pelo sofrimento. Eu entendi. Essas duas igrejas vivem no mesmo galho. Porque essa é a geração final. No mesmo galho. Estão juntos. Convivem, se misturam, cantam juntos, adoram juntos, carregam a Bíblia juntos, participam do mesmo culto, mas no espírito são totalmente diferentes. Filadélfia, cansada mas fiel. Laodiceia, confortável mas morna. Filadélfia, pequena mas verdadeira. Laodiceia, grande mas vazia. Filadélfia, remanescente. Laodiceia, religiosa. Filadélfia, luz por dentro. Laodiceia, brilho por fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ruach falou: este vídeo não é apenas revelação, é convite ao arrependimento. Laodiceia precisa acordar, precisa abrir a porta, precisa jogar fora a comida embolorada, precisa deixar Yeshua entrar, precisa buscar ouro refinado pelo fogo. Porque Yeshua disse: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Ore comigo. Adonai, tu és o agricultor perfeito, aquele que vê cada galho, cada fruto, cada intenção. Nós te pedimos hoje, traz luz sobre nós, para que vejamos onde estamos. Se somos Filadélfia ou Laodiceia, acorda-nos da mornidão, destrói a cegueira espiritual, arranca a arrogância que nos impede de te ouvir, lava-nos do evangelho embolorado, purifica o nosso altar, purifica a nossa mesa, purifica as nossas motivações. Senhor, abre os nossos olhos. Não queremos deixar Yeshua do lado de fora. Queremos abrir a porta, receber a tua presença, voltar ao primeiro amor, permitir que a luz nos amadureça, forma em nós frutos dourados. Que sejamos como Filadélfia, pequenos, cansados, mas fiéis. Preserva-nos da tribulação futura, guarda-nos como prometeste, e prepara o nosso coração para o dia da colheita final. Em nome de Yeshua, o sol da justiça, a porta, a luz, o amado da noiva, oramos. Amém. Na luz da verdade encontramos paz. Filadélfia, o coração que se faz fiel em seus passos, amor sem fim. Em ti, Adonai, nós vivemos assim. Cada dia a luz nos guia, com fé e amor a alma brilha, fazendo o bem.
Tua palavra nos faz resistir, sempre a lutar, mesmo nas tempestades. Não temos medo, porque Tua luz nos faz ser corajosos sem receio. Em unidade oramos com poder, fazendo o bem sem temer. O coração puro, cheio de amor, refletindo em Ti, nosso Salvador. Sião, nossa casa, nossa luz com Yeshua. Em Ti somos felizes, guardamos Sua palavra firmes no caminho. No Seu amor encontramos abrigo. Filadélfia, alegria em nós. A luz brilha forte e ouvimos a voz. Com fé e coragem vamos caminhar. Louvamos em um só Espírito, em verdade. Com alegria seguimos em liberdade. O amor de Yeshua é o nosso farol, nos guia em fé, nos faz fortes como o sol. Sião, nossa casa, nossa luz com Yeshua. Em Ti somos felizes, guardamos Sua palavra firmes no caminho. No Seu